Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. No nosso programa de hoje, você confere Momento Especial com a professora Ana Beatriz. O Momento Especial trará hoje um pouco da vida de Helen Keller. Tem também entrevistas sobre educação à distância. A principal importância da disciplina ED é a inclusão digital. E o quadro Opinião com o professor Altair Tavares. Olá, Tatiana e amigos. Hoje nós vamos dialogar sobre dois conceitos importantes para a sociedade moderna e para fatos atuais: liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Daqui a pouco. Tudo isso agora no intervalo de aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom, e agora eu tenho uma importante notícia para dar da Faculdade Araguaia e o seu futuro profissional. Imagine você formado em publicidade, biologia, educação física, sendo um jornalista, administrador, professor, enfim. Quanto você ganharia a mais do que você ganha hoje seguindo essas carreiras? Não há dúvida de que fazer um curso superior é muito importante e pode mudar a sua vida. Com o conceito 4 obtido na avaliação do MEC, todos esses cursos da Faculdade Araguaia podem ser financiados pelo Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil, o FIES, e você só vai começar a pagar 18 meses depois de formar. Ou seja, essa é a oportunidade única de fazer um curso superior na Faculdade Araguaia, onde o governo federal, por meio do FIES, financiará os seus estudos e você poderá se tornar esse profissional bem remunerado, sem desembolsar nada, nem matrícula, com o programa do governo federal de financiamento estudantil. Mais informações, entre no site da Faculdade Araguaia e confira. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, está no ar o programa Intervalo de Aula e para iniciar a professora Ana Beatriz traz o quadro Momento Especial. Bom dia! O Momento Especial trará hoje um pouco da vida de Helen Keller. Helen Keller foi uma pessoa especial, no tocante às necessidades especiais, mas muito mais especial por sua contribuição à humanidade. Ela foi reconhecida como uma das grandes mulheres do século XX e certamente prossegue ao longo da história por ter deixado sua marca. Helen Keller, desde um ano e meio de idade, apresentou, devido provavelmente à escarlatina, uma doença, que afetou os seus sentidos. Ela perdeu a visão e a audição simultaneamente, e com isso teve comprometida a sua capacidade de falar. Na época, no interior dos Estados Unidos, na zona rural, onde ela morava com sua família, não existiam recursos na época. E de modo que somente aos 6 para 7 anos de idade, ela contou com um apoio especializado de alguém que, em suas próprias palavras, a retirou das trevas. Aqui vemos Helen Keller, bem criança.
provavelmente ali na época em que a professora foi morar em sua casa, porque os pais buscaram em institutos dos Estados Unidos, naquela época, apoio especializado. E era muito reconhecido o Instituto Perkins dos Estados Unidos. Inclusive, ele é uma instituição que contava com amplo apoio ali, de especialistas na época. Um deles, assim, bastante conhecido, o Graham Bell, inventor do telefone, e outros professores que já haviam reabilitado pessoas cegas e também surdos cegas, que era o caso da menina Ellen, como ela havia se tornado. E o diretor indicou uma professora do instituto, formada no instituto, para que pudesse ir à zona rural, ir à casa dos pais de Ellen e morar lá e fazer uma tentativa de ensiná-la a uma forma de linguagem, a alguma forma de comunicação. Então, esta é Anne Sullivan, é o nome da professora. E Anne Sullivan tem uma história também, assim, curiosa, ali, interessante, porque ela é uma pessoa ali de baixa visão e que ao longo da vida ela perdeu a visão ali, assim, quase que totalmente. Ficou ali, assim, no final da vida, praticamente cega. E ela teve uma história de vida também ali, assim, muito sofrida, ali, assim, de abuso, de abandono. A mãe dela morreu muito cedo, depois ela perdeu um irmão. Quando ela foi ser a professora para residir na casa da família dos pais de Ellen, ela era muito jovem, ela contava ali, assim, com 19 para 20 anos. E Ellen, nessa época, de 6 para 7 anos, e num estado em que a própria Ellen vai dizer completamente selvagem, completamente na animalidade. E isso porque ela se encontrava ali num mundo, desde 1 ano e meio de vida, em que ela não enxergava, não escutava, e tudo que ela tentava vocalizar, porque assim ela não estava verbalizando propriamente nessa época, porque afinal, como ela não escutava, também ela não verbalizava conforme ali o idioma. Então, a movimentação, a linguagem corporal de Ellen era desorganizada, se manifestava de uma forma desorganizada. Não foi uma relação inicialmente fácil, né? Assim, uma pessoa estranha ali na casa, e que teve que usar muitas vezes ali, assim, métodos de força para com a criança. Que até certas cenas do filme, esse filme ali que eu me refiro, que é O Milagre de Anne Sullivan, que é uma produção de 1962, e que, assim, que mostra ali exatamente isso, até assim, algumas cenas chocantes ali à primeira vista, da professora segurando fortemente ali o corpo da aluna, obrigando a algumas coisas, a sentar à mesa, a comer, a usar os talheres, de uma maneira, assim, agressiva ali, assim, do corpo a corpo, que até para quem vê fala assim, nossa, mas que didática que é essa? O que ambas futuramente vão dizer que aquele era um modo como ali, assim, as noções do mundo para Ellen precisariam passar diretamente ali por seu corpo físico, pelas impressões táteis, o modo como a professora teve de se aproximar e tanto de ser aceita pela aluna, como de que essa aluna sentisse os ensinamentos da professora, porque não havia ali outro modo, né? Nem auditivo, nem visual. Então, como Ellen poderia perceber a professora, os ensinamentos? Pelo tato, por como a professora se situava em seu próprio corpo. Encontrei Helen Keller pela primeira vez, ela tinha 6 anos e 8 meses. Ela era cega, surda e muda desde os 19 meses de idade por causa de sua doença. Ela não tinha meios de se comunicar com as pessoas, apenas imitando alguns poucos sinais que ela criou por sua conta.
como empurrar uma pessoa para que ela andasse ou puxando-a para vir. Ela observou que não usamos as mãos quando conversávamos entre nós. Eu exercitei-a colocando a mão dela em meu rosto, como nós conversávamos com a boca. Helen Keller dizia que a felicidade verdadeira só poderia ser alcançada através de uma fidelidade a um propósito digno. Essa provavelmente é a maior mensagem de uma pessoa como ela, seja para as pessoas em condição de deficiência, seja para qualquer pessoa. Essa dignidade, essa força, esse estabelecimento a um propósito e a certeza de que, independente das condições que o mundo às vezes nos apresenta, que sempre é possível a possibilidade de superação. Bom, agora o programa dá uma pausa e a gente volta já já, não saia daí. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E o assunto agora é educação à distância. Veja a entrevista completa agora. Nós estamos aqui com a professora Maria Lúcia, que é psicóloga, pedagoga também, e atua na área de educação à distância, em psicologia, psicopedagogia, não é isso, professora? Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Intervalo de Aula. E ela vai falar nesse momento sobre EAD, Educação à Distância. Você aí em casa que está nos assistindo deve se perguntar, né, a que pé está a educação à distância no Brasil? Bom, mas a gente vai especificar melhor ainda, professor, essa matéria, falando de disciplinas em EAD, não de cursos em EAD, né? Porque às vezes os cursos em EAD, eles focam tudo, mas assim, uma disciplina em EAD dentro de um curso é diferente, né? Bem diferente. Então, eu gostaria de iniciar já explicando por que os cursos, né, geralmente oferecem hoje disciplinas também em EAD. A principal importância da disciplina EAD é a inclusão digital. Hoje em dia faz parte da vida de todos nós. Alunos, professores, crianças estão no mundo digital. A disciplina EAD, ela vem para facilitar a vida do aluno e não complicar, como às vezes eles acham. Como eles têm um horário presencial, que eles precisam estar aqui na faculdade, a EAD dá essa oportunidade deles também estudarem em horários alternativos nas suas casas ou onde estiverem, sem precisar estar presencialmente na presença ou companhia do professor como mediador, mas sendo eles mesmos responsáveis pela aprendizagem. Professora, e é uma exigência do mundo cada vez maior inserir, né, as pessoas nesse mundo tecnológico, nessa educação, né, no computador. Isso. É tão importante essa questão da EAD, porque eu vou dar um exemplo de alunos que eu tenho, que tiveram contato com plataforma de ensino aqui na faculdade. Trabalham com outras ferramentas, mas para estudar, para aprender, foram ter contato aqui
ainda não fizeram nenhum curso, mas se despertaram a ter interesse em fazer cursos em EAD. E isso é importante, porque nós não temos tempo mais para ficar nas salas de aula. Então, é uma necessidade. O mundo mudou, a escola vem mudando e os alunos E os também. alunos também. E os professores? Isso, a orientação e a forma de trabalhar dos professores também é diferenciada. Conforme os alunos também têm que ter a sua autonomia, os professores também facilitam. A linguagem de EAD é diferente, a plataforma é diferente. Então, tem uma maneira de se organizar bem diferente das aulas presenciais. Como é que ocorre a parte prática mesmo, né, do aluno aí com esse universo EAD? Funciona da seguinte forma. São postadas as aulas, então de cada 15 dias, semanal, isso de acordo com cada disciplina. Postadas as aulas, o aluno tem o seu acesso à plataforma, tem a sua senha, só ele acessa, só ele faz atividade. Sempre sai o nome e o horário que ele realizou a atividade. Então, assim, é tudo muito certinho, não dá para enrolar professor. Bom, apesar de já ter algum tempo que a educação à distância está aqui no Brasil, década de 90 para frente, né? Mas ainda existe aquela dúvida, né? A disciplina ofertada em EAD, diferentemente da presencial, ela deixa o aluno mais solto? Como é que está acontecendo isso? E assim, ou não? Essa é a grande questão. O aluno, às vezes, não se compromete tanto com a EAD. Na aula presencial, ele vem, ele tem um professor que está ali, face a face, cobrando. Na EAD, nós deixamos os textos, damos um prazo para que sejam realizadas as atividades, damos um prazo para que seja realizada as leituras, nada de forma rápida, tipo, coloca e vamos fazer, não. Tem sempre um prazo. Esse de estar muito solto está muito relacionado àquilo que é do aluno, essa é uma parte do aluno. O comprometimento dele, de que ele precisa tirar 1 hora da sua semana, 1 hora do seu dia, para fazer essa atividade, é de responsabilidade dele. Nós não temos como colocar isso para ele. O que nós damos é a oportunidade dele fazer fora da instituição. Mas o horário e o dia é flexível. Só que os alunos, de uma forma geral, têm uma dificuldade de organização. E aí é que complica um pouquinho, porque quando vai chegando no final do semestre, onde as coisas vão acontecendo e vão ficando afobados, e parece que tudo está acontecendo muito rápido, mas não, teve um semestre inteiro para fazer. E se ele se organiza, tudo sai tranquilamente. E diante da sua experiência, quais são as orientações que você daria para o aluno que vai pegar a disciplina em EAD? Orientação básica que a gente deixa na plataforma. Se organize, porque você tem aula presencial, você tem atividades presenciais e atividade de EAD conta presença e conta nota. Se você não organizar o tempo, não dá conta de fazer tudo que é necessário no tempo necessário. Como na presencial, você precisa entregar trabalho em prazos estipulados, na EAD também. Então, quesito básico, organize-se. Se não conseguir se organizar, se for da instituição, procure o núcleo de apoio psicopedagógico, a gente ajuda na organização, não tem problema. Já aproveita, né? Já aproveita. E no caso dos professores? Às vezes a gente acha, vou dar aula em EAD, é mais tranquilo, né? Eu não preciso ir lá para a sala de aula, tal. É mesmo mais tranquilo? Muito pelo contrário. O professor geralmente está com o aluno, dependendo da disciplina, 1 vez por semana, no horário de 1h30, nós estamos com os nossos alunos, que são muitos alunos, quase todos os dias, porque nós precisamos passar orientação, corrigir o que é feito, orientar se precisar ser refeito. Então, no nosso caso, nós estamos com eles, se eles quiserem, todos os dias. É uma presença virtual constante. Né? Ligou o computador, ele está lá. Exato. Nós temos um prazo para responder. Porque nós temos outras atividades, mas nós temos um horário a cumprir diariamente e nós temos um prazo para responder esse aluno também. Então não passa de 24 horas, ele postou hoje, por exemplo, se eu já entrei na plataforma, já fiz, ele postou no outro horário,
Amanhã ele tem o feedback daquilo que ele precisa. Muito obrigada pela participação, todo o seu conhecimento, sua experiência que foi apresentado aí ao público. É muito bem-vindo e foi muito interessante, a gente aprendeu muito. Eu Obrigada. que agradeço a oportunidade sempre, que precisar estaremos disponíveis. Excelentes dicas aí sobre educação à distância, não é mesmo? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula e agora Opinião com o professor Altair Tavares. Estamos de volta aqui no Opinião, dentro do intervalo de aula, para dialogar com você sobre liberdade de imprensa e liberdade de opinião. O que é isso? Hoje vamos dialogar sobre dois conceitos importantes: liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Você que nos acompanha aqui no intervalo de aula e que temos aí a satisfação de encontrar no dia a dia, dando feedback para a gente, né, sobre esse nosso diálogo, sobre os assuntos que a gente aborda aqui, tenho certeza que você já, em diversos momentos, ouviu essas expressões, mas eu questiono o seguinte: qual é a diferença entre elas? No dia a dia da comunicação, a gente, né, nas redações dos jornais, das rádios, dos jornais eletrônicos, a equipe que atua comigo, né, e todos nós, temos sempre que nos debater do ponto de vista ético com essas duas questões. E aí, fatos recentes nos levam a dialogar sobre esse assunto. Vamos a estes fatos. Há uma discussão hoje no Brasil sobre uma ideia chamada de regulação da mídia. Muitos dizem que isso vai acabar com a liberdade de expressão no país, vai acabar com a liberdade de imprensa. Regulação da mídia é um conceito também importante, um aspecto importante, mas o mais recente que busca esse debate sobre liberdade de imprensa e liberdade de expressão é o que aconteceu, o atentado na França em relação ao jornal Charlie Hebdo. O jornal que sofreu um atentado, a esclarecer, né, com muitos fatos ainda a serem esclarecidos, mas ouvimos em muitos discursos de contestação, de repúdio a esta ação, né, desses que mataram 12 pessoas na sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris, na França. Ouvimos deles a expressão atentado à liberdade de imprensa, atentado à liberdade de expressão. Pois bem, mas qual é a diferença entre os dois? É provável que tenhamos aí, inclusive, uma intenção deliberada de muitos setores que confundem os dois conceitos. A liberdade de imprensa tem relação com o negócio da comunicação, com a atuação das empresas,
tem liberdade, tem relação com a liberdade que cada um de nós tem. Se quiser montar um jornal, né, baseado nessa execução do trabalho via impresso, todos nós temos essa liberdade, né, de constituir empresa e botar essa empresa para funcionar. Uma liberdade para atuar na imprensa, a liberdade do negócio da imprensa dentro da nossa sociedade democrática. Houve um tempo, amigos, que para se ter uma imprensa, ou seja, para se ter uma gráfica para fazer um jornal, era necessário ter a autorização da coroa portuguesa. Tempo bem antigo esse, não é? Muito tempo. Então, havia uma restrição à atividade da imprensa. E isso era certamente deliberado, né? Exatamente para impedir a propagação de ideias. Agora, liberdade de expressão é uma situação totalmente diferente. Tem relação com a ação do indivíduo. Inclusive, está na nossa Constituição. Nós temos liberdade de expressão, temos a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de opinião, a liberdade de associação. Temos vários direitos que são garantidos na nossa Constituição. Liberdade de expressão, então, está no campo da ideia, não no campo do negócio. Observe como são duas situações bem diferentes. Muitos dizem que há uma restrição à liberdade de expressão, dizendo que há uma restrição à liberdade de imprensa. As duas situações são misturadas. De certa forma, a liberdade de expressão está dentro do direito mais, digamos, primário, né, do indivíduo. Por assim dizer, o jornal Charlie Hebdo tinha, e tem, evidentemente, né, na sociedade francesa, liberdade de expressão. Também liberdade como um negócio, liberdade da imprensa. O atentado que a empresa sofreu é um atentado a um ou ao outro? O que pude refletir, e aí eu convido você, ouvinte, a refletir sobre esse assunto, e certamente, durante esse semestre, o assunto estará nas abordagens, né, de ética jornalística, nas abordagens do curso de jornalismo. De certa forma, houve um atentado às duas situações, às duas liberdades, porque foi um atentado físico ao negócio, né, que agrediu pessoas, e um atentado também à liberdade de expressão. A liberdade de expressão implica também numa certa responsabilidade. Liberdade de expressão não é o direito de agredir pessoas, não é o direito de invadir o outro direito das pessoas, mas uma liberdade para manifestação do seu pensamento. Então, existem algumas situações que a gente deve avaliar em que liberdade de expressão, literalmente, tem uma questão. Liberdade de expressão é falar o que quer, contra quem quiser, do jeito que quiser. Aí fica a reflexão para você, ouvinte. O caso da França, sob investigação. Mas é bom a gente utilizar este fenômeno, isso que aconteceu, para avaliar bem, né, as diferenças entre liberdade de expressão, executada hoje muito pelos indivíduos nas redes sociais, por exemplo, de liberdade de imprensa, que é a liberdade do negócio, né, da área da comunicação. Obrigado a você, e é muito bom ter o seu feedback nos nossos encontros aí pelas ruas da cidade, também via internet. Eu agradeço muito a sua gentileza. Até semana que vem, aqui no Intervalo de Aula. Extremamente relevantes esses assuntos trazidos aí pelo professor Altair Tavares, não é mesmo? O nosso programa chega ao fim hoje, mas domingo que vem tem mais. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.